como devemos entender a questão do jejum na visão espírita? Bom, o jejum, ele é uma prática de muitas doutrinas religiosas. Não é só as doutrinas abraâmicas que têm jejum, não é só as abraâmicas são as três, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Existem também jejuns nas religiões védicas. Nós temos uma série de situações em que esse expediente é utilizado como um instrumento religioso. E ele sempre é utilizado como sentimento de renúncia, de abrir mão de prazeres. Então, você tem os faquires na Índia, não é? Que ficam sem comer, para demonstrar a sua capacidade de que o espírito se sobreponha sobre os interesses do corpo. Então, tem todas essas leituras. O judaísmo tem jejuns, o islamismo tem jejuns, e o cristianismo, embora o cristianismo nascente não tivesse jejuns, mas o movimento cristão ele criou uns episódios de jejuns, embora não esteja contido na mensagem direta de Jesus. Então, jejum não é uma exceção, na verdade, é uma prática muito comum e que está ligada ao interesse de dizer à divindade de que eu renuncio aos prazeres do mundo. Como que a doutrina espírita enxerga isso? Essas renúncias materiais, elas possuem valor para todas as pessoas que dão valor a esse tipo de situação. Então, existem pessoas que, dentro do seu padrão religioso, elas dizem, a partir de hoje, eu não vou comer tal coisa, eu vou abrir mão disso. Então, para essas pessoas, essa decisão de não se alimentar de determinada coisa é uma amostra do seu esforço com relação a Deus. Então, para esse tipo de religiosidade, ela vai ser uma demonstração legítima, porque a pessoa assim crê. Quando a gente vai se aproximando da mensagem que a doutrina espírita nos oferece, a gente vai descobrindo que, de fato, existem jejuns muito mais importantes a serem feitos do que o jejum físico, que são os jejuns espirituais. Os jejuns que a doutrina espírita nos recomenda não é de alimentos físicos, mas é o jejum dos sentimentos, é o jejum das palavras, o jejum dos pensamentos, que são, na visão da doutrina espírita, e eu não estou aqui para desconstruir o pensamento religioso de ninguém, mas na visão da doutrina espírita, ele é mais meritório do que o jejum das coisas materiais, simplesmente. E aonde que a gente se apoia para isso? O próprio Cristo, ele tem oportunidades em que ele nos destaca isso por duas vezes. Uma, quando ele diz, o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. E na outra, quando ele fala que um determinado obsidiado que estava lá, tinha uma entidade perturbando, os discípulos tentaram que essa entidade se desligasse do rapaz e não conseguiram. E aí Jesus disse, para esta casta de espírito, precisa muita oração e jejum. O jejum não é simplesmente coisas materiais, mas o jejum da renúncia das coisas que o mundo pode nos seduzir. Este é o sentido de jejum que a doutrina espírita nos oferece e que nos convida para que a gente, de fato, tenha uma mente desperta, que a gente fique atento para aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, para que a gente, de fato, seja obediente àquilo que a gente já sabe como verdade para a nossa felicidade e se discipline nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, fazendo esse tipo de jejum.